relação à coisa de ninguém. Se a coisa de ninguém, não existe interesse patrimonial. Não pode haver crime patrimonial com relação à coisa que não pertence a ninguém. A coisa abandonada. Se a coisa está abandonada, a chamada res derelicta, também eu não posso falar de crime patrimonial. Porque se a pessoa não tem interesse naquilo, a pessoa abandonou aquilo, qual é o sentido de proteger um patrimônio com relação a algo que foi abandonado pelo próprio agente, pela própria vítima? Então não existe também. Agora, e para a coisa perdida? Bem, a coisa perdida é diferente. Porque se o agente perdeu em local público, não sabendo onde poderá encontrá-la, e alguém achar, esse alguém é obrigado a entregar no prazo de 15 dias, ou, pelo menos, se não entregar nesses 15 dias ao proprietário, deverá entregar às autoridades. E se a pessoa se apropria disso, a pessoa estará praticando um crime de apropriação de coisa achada. A apropriação de coisa achada é crime. Não é furto, mas é apropriação de coisa achada. 169, inciso 2 do Código Penal. E a coisa esquecida. Ah, meus amigos, a coisa esquecida, ela pode ser objeto material do crime de furto. Vamos imaginar que eu deixe no meu gabinete, né? Eu deixe no meu gabinete, por equívoco, uma joia que eu usava e naquele momento ali eu tirei e deixei lá em cima. Um brinco de ouro, uma joia de ouro, um relógio muito caro, enfim, uma bolsa. Eu esqueci essa bolsa no meu lugar de trabalho. Aí alguém vai lá e subtrai essa bolsa, que é minha e que eu esqueci no meu local de trabalho. A pessoa verifica que eu esqueci ali, vai lá e pega e leva. Isso é furto. Porque a coisa esquecida pode ser objeto material de furto. Outra coisa que é importante quando nós estudamos crimes patrimoniais é saber o seguinte: todo crime patrimonial praticado com violência ou grave ameaça, quando ele tiver como qualificadoras a lesão grave e a lesão gravíssima, é porque a lesão leve está absorvida. Então, por exemplo, a extorsão. A extorsão, nós temos lesão grave, qualificando a extorsão, e a morte, qualificando a extorsão. Então, as lesões leves estão absorvidas. O roubo, também qualificado pelas lesões graves e pela morte. As lesões leves estão absorvidas. A extorsão mediante sequestro, idem. Todo crime patrimonial praticado com violência, repito, quando qualificado pela lesão grave, gravíssima ou morte, as lesões leves estarão absorvidas. Professora, por que você falou todos que estiverem qualificados? É porque há, por exemplo, a hipótese do artigo 163. O artigo 163 fala do crime de dano. E uma das possibilidades de prática de crime de dano é o dano, o artigo 163, um dano qualificado, quando ele é praticado com violência. Nesse caso, você verifica que não existem quaisquer aqui qualificadoras dizendo de lesão grave ou gravíssima ou morte. Tá ok? Então, por essa razão, o legislador houve por bem fazer aquilo que parte da doutrina denomina, na minha opinião, equivocadamente, mas a doutrina denomina, e pode cair na sua prova, né? Que uma parte considerável da doutrina denomina concurso material obrigatório. E onde está esse concurso material obrigatório? No artigo 63. No artigo 63, quando fala que, olha, dano qualificado, fala no parágrafo único, se o dano é cometido, com violência ou ameaça, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena cominada à violência. Olha aí, minha gente, além da pena cominada à violência.
manda que se aplique a pena combinada à violência. E aqui não importa se a violência gerou lesão leve, grave, gravíssima ou morte. Vai responder pelo dano qualificado pela lesão grave, pelo dano qualificado pela lesão leve, pelo dano qualificado pela lesão gravíssima, entendeu? Aqui a lesão leve não está absorvida. Então, atenção para isso. Uma outra questão. Nossa, eu estou falando de forma geral, porque nós temos aqui 1 hora para falarmos sobre os crimes patrimoniais em geral. Não vamos confundir esses crimes patrimoniais. Vamos então fazer diferenças entre esses crimes patrimoniais. Quando nós, por exemplo, falamos de furto, apropriação indébita, estelionato, que são crimes perpetrados sem violência. Qual a diferença entre esses crimes? Bem, o furto e o estelionato, o agente, quando ele pega a coisa, ele já tem dolo de qual ela ficar. Na apropriação indébita, não. Na apropriação indébita, no início existe uma posse lícita ou uma detenção lícita. No estelionato e no furto, ab início, já são ilícitas. Na apropriação indébita, inicialmente se tem uma posse lícita, uma detenção lícita e depois o agente passa a se comportar com a coisa como se fosse dele. Então, por exemplo, você me pediu uma joia caríssima para sair. Que eu te emprestasse essa joia caríssima para você ir a um casamento. Eu te emprestei a joia caríssima para você ir ao casamento. Só que depois, você foi pro casamento com a joia, você tá com a minha joia, porque eu te emprestei, a sua posse é lícita. Mas depois você fala assim, ai, mas eu gostei tanto disso, saber? Eu não vou ver mais pra Cláudia, não. E fica pra você. Isso é o quê? Isso é apropriação indébita. Mas vamos imaginar que você me fizesse acreditar que você ia pagar por aquela joia. Tá entendendo? E eu te entrego a joia, mas você nunca quis me pagar. Ainda me deu um cheque falsificado ou um cheque sem fundos. E aí eu te entreguei a joia. Só que desde o início você nunca quis devolver aquela joia, nem quis pagar por aquela joia. Isso é um estelionato. E no furto, você vai subtrair o que está comigo. Veja, qual a diferença entre o furto mediante fraude e um estelionato? Porque uma das formas de praticar o furto é a utilização da fraude. Mas nós temos o estelionato, que é no qual a fraude é íncita. A fraude, ela é a própria caracterização de estelionato. Então, qual a diferença entre o furto com fraude e o crime de estelionato? Vamos lá. A diferença é que no furto com fraude, o agente usa a fraude para que a vítima retire a vigilância que tem sobre a coisa, para que ele, agente, vá e subtraia o bem. Então, no furto com fraude, o agente utiliza o engodo para ele subtrair o bem. Já no estelionato, ele usa o engodo para que a vítima, enganada, faça a entrega do bem. Claudinha, eu já li em algum lugar que a diferença não deve ser vista nesses termos. Olha só, isso é como se vê majoritariamente a diferença. E isso é como eu sugiro que você veja a diferença. Eu sugiro que você use o entendimento majoritário. Eu sugiro que você não se apegue ao minoritário, mas ao contrário, que você se apegue ao majoritário e reconheça dessa forma, que aí não vai ter errado na sua prova. Tá ok? Porque, inclusive, essa é a orientação dos tribunais superiores. Tá bom. Agora vem cá, Claudinha, qual a diferença entre extorsão, roubo? Qual a diferença entre extorsão e roubo? Bem, gente, a diferença entre extorsão e roubo, ela pode ser... Já há 3 correntes distintas que buscam explicar a diferença entre a extorsão e o roubo. Para uma corrente, a diferença está no fato de que no roubo, o agente subtrai e na extorsão, a vítima é obrigada a entregar. Isso é
completamente superado. Qual é a vertente majoritária? Qual é a opinião, a explicação majoritária para essa diferença entre roubo, essa distinção entre roubo e extorsão? Vamos lá? É majoritária a corrente que diz que a diferença entre roubo e extorsão reside no fato de que no roubo o agente não depende da vítima. No roubo, o agente emprega violência, grave ameaça para subtrair o bem. Se a vítima quiser cooperar e entregar, ok. Se ela não quiser cooperar e entregar, ele vai lá e pega. Não depende da vítima para sucesso na empreitada criminosa. Já na extorsão, ele precisa. Na extorsão, sem a vítima, o agente não logra êxito na empreitada criminosa. Na extorsão, sem a vítima, o agente não tem como ter êxito na empreitada criminosa. Então, por exemplo, como é que poderia, vamos dar um exemplo do caixa eletrônico, né? Como é que poderia o agente obter a vantagem que ele deseja obter se a vítima não fizesse a entrega da sua senha? Ou então, vamos imaginar numa hipótese em que ele dependa da vítima assinar uma promissória para que ele, ou assinar um documento qualquer, para que ele obtenha vantagem. Ora, meu Deus, se a vítima não assinar, ele não tem como obter aquela vantagem. Então, a rigor, na extorsão, o agente depende da vítima para o sucesso da empreitada criminosa. Essa corrente, ela se tornou, além de ser amplamente majoritária, ela se tornou consagrada pelo nosso Código Penal, na medida em que o Código Penal criou o artigo 158. E o artigo 158, parágrafo 3º, na medida em que foi criado em 2009, o 158, parágrafo 3º. O 158, parágrafo 3º, nos faz verificar que foi essa a vertente usada pelo legislador. Tá? A diferença é que, tanto é que ele optou por colocar o sequestro relâmpago como extorsão. Justamente por verificar que no sequestro relâmpago se depende da vontade da cooperação da vítima. Se a vítima não der a sua senha, né? Se a vítima não fornecer, né? Ele priva a liberdade da vítima, porque é importantíssima a privação da liberdade para que ele consiga o que ele quer, senão ele não consegue. Então, gente, se ele depender para a obtenção da vantagem da vítima, não tem jeito. Aquilo ali é extorsão, ok? Então, gente, uma terceira corrente, que, por exemplo, é uma corrente a que eu me filio, mas também, tá? Totalmente, não vai usar, hein? Não vai usar. Mas só pra você saber, porque pode ser perguntado numa prova pra você. Existe uma terceira corrente que diz que na extorsão, além desse quesito de depender da vítima, o agente também, ele deve, o que ele quer como vantagem está condicionada ao implemento de um evento futuro e até mesmo incerto, ao passo que no roubo, a vantagem que ele pode ter é imediata. Tá ok? Muito bem. Agora, uma outra questão é extorsão e extorsão mediante sequestro. Gente, falso sequestro. Falso sequestro não é crime de extorsão mediante sequestro. É crime de extorsão. Porque a vítima está sendo gravemente ameaçada, acreditando que exista um sequestro, né? E ela vai lá e entrega uma vantagem para libertar uma vítima que nunca esteve sequestrada. Mas, professora, por que isso não pode ser um estelionato? Porque estelionato não é crime que se pratique mediante grave ameaça. Se você gravemente ameaça a vítima, dizendo que matará o filho dela, mas ele não está com ela, eu sei, mas ela está acreditando que esteja. Ela está sendo gravemente ameaçada. Então isso não pode ser estelionato. Lembre-se que o estelionato é aquele crime em que o agente acha, a vítima acha que o agente é o melhor dos mundos. No estelionato, a vítima só percebe, né, que está sendo vítima de um crime, depois acontece o negócio. Porque no estelionato, a vítima não é ameaçada, a vítima não pode se sentir ameaçada. Senão, isso não é estelionato.
No estelionato, o agente é para a vítima alguém que vai dar para ela alguma coisa positiva, que vai fazer para ela alguma coisa positiva. Então, isso não pode ser um estelionato. Por outro lado, não é uma extorsão mediante sequestro, porque não houve o tal do sequestro. Não esqueçam também, para nós finalizarmos, que nesse crime aqui, quando nós tratamos de crimes patrimoniais, no furto, o momento consumativo não dependerá do agente ter a posse mansa e tranquila, como também no roubo próprio não dependerá do agente ter posse mansa e tranquila. Vide súmula 582. Se depois da violência ou grave ameaça o agente se apossa do bem, né? Segundo a doutrina majoritária que teria sido usada a Amôcio, o crime estará consumado. E o mesmo vai valer para o furto. Súmula 582 do STJ. Lembrem-se também que não existe crime impossível nos termos da súmula 567, né? A questão de seguranças em estabelecimentos, né? Lembrem-se também que o legislador pode perfeitamente optar por escolher algo para prever como causa de aumento de pena de um roubo e como qualificadora de um furto, que também não tem nada de errado com relação a isso. Lembre-se que tudo entendimento simulado. Lembre-se também da súmula do STJ, que vai falar sobre a questão, a súmula do STJ, que vai falar sobre a questão do furto privilegiado qualificado, súmula 511 do STJ. Um furto pode ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, mas vai depender da qualificadora ser de cunho objetivo, né? Se a qualificadora for de cunho objetivo, haverá a possibilidade de um furto qualificado privilegiado. Mas, por exemplo, será que eu posso ter um furto qualificado pelo abuso de confiança privilegiado? Não posso, porque o abuso de confiança é uma qualificadora de cunho subjetivo. E assim, gente, também eu peço que vocês prestem atenção especial para esses crimes patrimoniais, por força das mudanças trazidas com relação ao furto, por exemplo, com relação aos crimes hediondos. Lembrar, o furto qualificado pelo emprego de explosivo é crime hediondo. O roubo com emprego de arma de fogo é hediondo, né? O roubo com lesão grave é hediondo, tá? Que não era antes. O 158 é hediondo. 158, parágrafo 3º, desculpe. É todo ele hediondo, tá? Também lembrar que o roubo com emprego de explosivo não é hediondo. Olha que loucura! O furto com emprego de explosivo é hediondo. O roubo com emprego de explosivo não é hediondo. Lembrar também o seguinte, que o roubo ser hediondo, quando praticado com emprego de arma de fogo, quando há restrição da liberdade da vítima, né? Ou então o roubo com lesão grave, vocês precisam lembrar que assim como essas modalidades de roubo, o 158, parágrafo 3º, e o furto qualificado pelo emprego de explosivo, eles não eram crimes hediondos antes do pacote anticrime. Eles só passaram a ser crimes hediondos a partir do dia 23 de janeiro de 2020, quando o pacote anticrime assim fez a previsão. Então, pelo amor de Deus, olhem isso com cuidado. Outra coisa também que eu peço que vocês olhem com cuidado é a questão relacionada às novidades aqui no furto, né? O furto, a questão quando ele for praticado, segundo a lei aqui, não vamos lembrar, não vamos esquecer, desculpe aqui, com relação o furto praticado com meios, aqui no quarto B, né? Com dispositivo eletrônico, furto praticado, furto mediante fraude cometido com dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à internet. Lembremos que agora é uma qualificadora, assim como também acontece com o crime de estelionato, lá no artigo 171. O estelionato, lá no artigo 171, nós temos agora a fraude eletrônica.
né? Quando a fraude é cometida com a utilização de informação fornecida pela vítima por terceiro, que foi induzida a erro por meio das redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento. Por favor, tá? Não esqueça dessa fraude eletrônica. Não esqueçam de olhar para essa fraude eletrônica e das disposições que nós temos agora, essas qualificadoras do furto pelos dispositivos eletrônicos e da fraude eletrônica caracterizadora do estelionato. Tá bom, gente? Então, amores do coração, fiquem com Deus. Essas foram as observações que eu tinha que fazer nessa hora de aula. Passamos até um pouquinho. E sempre à disposição de vocês aqui através dos canais de Tira Dúvidas aqui do nosso Trino. Um beijo, que Deus proteja, ilumine e guarde todos vocês.